Buenas. Então, Schiller aqui falando, e o que a gente vai fazer nesse vídeo é colocar para rodar um robô em conta real, tá? Para a gente tentar responder uma dúvida aí de se dá para ganhar dinheiro no mercado financeiro usando um robô, tá? Então a gente vai fazer isso junto, a gente vai tentar estudar, né, após um mês como se comportou esse robô e potencialmente ver como que a gente poderia melhorar o nosso código, né, a nossa forma de implementar este modelo operacional especificamente, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, inscreva-se no canal que ajuda bastante e os links importantes aparecendo aqui, o nosso repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram, onde você pode interagir. E o nosso repositório, inclusive, onde você vai poder baixar esse robô já a partir de agora, tá? Porque eu não quero que essa série, que provavelmente vai ser uma série de vídeos, tenha uma intenção sensacionalista, né, de que, olha, no final eu vou te apresentar, ou você vai poder aprender a programar no meu curso, ou vai comprar um robô maravilhoso. Não, o robô já está lá, já está aberto, código aberto, você pode baixar, ver o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, né? Não é esse o intuito, né? A ideia é a gente poder juntos aqui estudar todo o processo, né? E passar juntos por esse processo de colocar esse robô para operar, verificar o que pode melhorar, o que podemos melhorar e assim por diante, tá? Então, o link também vai estar embaixo na descrição para você ir direto para a página para baixar o nosso código. Eu não recomendo você usá-lo no momento, né, diretamente, assim, no mercado real, principalmente porque a gente vai fazer isso juntos. Então, né, se você quiser em paralelo fazer suas alterações e testar no simulador, né, é o que eu recomendaria fazer, beleza? Então, por que eu decidi fazer essa série de vídeos, né? Porque quem me acompanha há mais tempo já deve ter percebido que eu tenho um certo distanciamento da parte operacional, da parte de programação, que é o foco aqui do conteúdo, né? Que é onde eu posso dizer que eu tenho alguma certa... que eu posso passar a informação com alguma confiança de que não vou estar te prejudicando, né? Que esse sempre foi uma grande preocupação com esse conteúdo, de não influenciar, né, as pessoas a tomarem decisões no mercado financeiro especificamente, né? Através do material que eu produzo aqui. A minha ideia foi sempre ajudar as pessoas a atribuir, né, as suas ideias em programação, mas não tentar sugerir o que fazer, né, com essa programação. Então, por que, né, que eu estou agora entrando um pouco mais nessa área operacional? Bom, primeiro porque eu recebi um e-mail no final do ano, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas que me fez pensar sobre alguns pontos interessantes, né? Que eu acho que pode ser importante. Claro, quando eu comecei esse canal eu não imaginava que ia atingir a proporção que tem. Claro, ainda relativamente para o mundo de YouTube é um canal muito pequeno, mas para esse assunto e nicho tão específico, eu acho que já é um número considerável de pessoas acompanhando, né? E me preocuparia muito, como eu disse, né, impactar essas pessoas de alguma maneira negativa, principalmente com algo muito sério, que é dinheiro, capital, né? Muitas vezes capital que as pessoas acumularam durante anos de trabalho e assim por diante, né? Primeiro, acho que argumento que é importante fazer, né, que eu não quero, ao mesmo tempo que influencie dessa maneira negativa que eu estou falando, eu também não quero que crie uma incoerência com o que eu apresento aqui. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, né, e não é nem tanto o que você vai ver muito, especificamente em mercado financeiro, que é aquele faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso ainda talvez não tenha tanto problema, mas no mercado financeiro tem um caso bem específico que eu acho até meio engraçado de você acompanhar, de que faço o que eu falo, mas eu não faço o que eu estou te falando, né? E aí você, inevitável perguntar, mas por quê, né? Se você acredita tanto nisso que você está falando, por que você não aplica para você também, né? No seu uso, vamos dizer assim, operacional, né? Principalmente porque eu acredito, e eu posso dizer por mim, né? Eu tô aqui, né, pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas estão provavelmente acompanhando esse canal, que é utilizar a programação como uma ferramenta, né, para te auxiliar na automatização do seu sistema operacional. E veja bem, agora eu estou usando a palavra sistema justamente para abranger algo muito maior, né? Por quê? Porque eu comecei o canal muito antes mesmo de você poder, de fato, automatizar as operações, né, de compra e venda. Então, automatizar, para mim, era muito mais que isso. Sempre foi muito mais que isso. Foi, por exemplo, você poder mecanizar, né, e robotizar,
não tiver uma palavra melhor, processos desse sistema operacional, que é, por exemplo, fazer um estudo, né? Usar uma regra de correlação para te mostrar sinais, às vezes, de compra e venda, ou sinais, não necessariamente de compra e venda, mas de momentos específicos, né? De uma tendência, por exemplo, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, né? Usar alertas para te auxiliar nesse momento onde você não pode ficar acompanhando tão de perto, né? Ou mesmo usar um screening para filtrar ativos específicos que estão seguindo o modelo que você acredita, né? E, claro, resultados de backtest para tentar, né, verificar, né, minimamente, né, a coerência de um modelo que você está aplicando. Tá com suas limitações, né, que existe, claro. Mas que tudo isso junto, né, sirva como uma ferramenta extra para sua caixa de ferramenta operacional, vamos dizer assim, né? Claro que agora, além disso, a gente consegue, de fato, instruir as operações de compra e venda, né? Então, é um passo além, mas o que eu quero dizer é, no final do dia, no final das contas, eu também estou aqui buscando, né, maneiras de operar melhor, né? Então, eu acho que é coerente eu também mostrar um pouco do que eu estou acreditando como operador, né? E mostrar como que eu aplico, né? Eu aplicaria, eu ia até dizer aplicaria, mas como eu vou aplicar, de fato, é por isso que eu quero fazer especificamente numa conta real, né? E não num simulador, porque senão fica de novo naquela parte teórica de como eu faria, né? Não, eu quero mostrar então como eu estou fazendo. Claro, veja bem, não é para ser um diário de trades aqui, de como eu opero, não é esse o meu foco, né? Não é esse o meu propósito. A ideia é te mostrar como eu aplico então este modelo, né, como eu analiso e estudo este modelo, a performance de modelo, para eventualmente aplicar melhorias no código, no próprio gerenciamento desse modelo, né, na forma de automatizar esse modelo, enfim. E eu quero que a gente passe por isso juntos. Então pode ser que eu quebre a conta antes mesmo do final do mês, né, que é o período que eu gostaria que a gente colocasse o robô para rodar, mas se tiver que passar por isso, a gente vai ter que passar por isso, né, porque justamente é o propósito que eu quero fazer, mas como sempre não é uma recomendação, por favor não reproduza exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Acompanhe comigo, estude comigo, para provavelmente não cometer os erros que eu vou cometer aqui, tá? Então esse é o grande ponto que eu acho interessante fazer aqui do motivo de eu estar trazendo esse tipo de conteúdo dessa vez, tá? E então, como eu tinha prometido, para dar um pouco de contexto, né, eu acho que eu já exemplifiquei bem o porquê que eu estou fazendo aqui, mas eu queria então compartilhar, né, esse e-mail que eu recebi que me fez pensar um pouco sobre isso. Claro que eu não vou compartilhar, não vou expor a pessoa, se ela quiser se identificar aí nos comentários pode ficar à vontade, né, mas foi um e-mail que ela me mandou no final do ano, onde ela compartilhou um pouco da experiência dela, o que eu sempre gosto, eu gosto quando as pessoas compartilham experiência comigo, né, experiências pessoais, né, e tal. Claro, dúvidas sobre código eu não consigo responder, então eu sempre peço que as pessoas mandem lá no grupo do Facebook ou no Telegram, que é onde, caso eu não possa ajudar, alguma outra pessoa vai poder, né. Mas esses compartilhamentos de histórias pessoais eu sempre gosto e, na medida do possível, sempre tento responder também, porque eu acho interessante eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, que é o grande motivo agora de eu estar fazendo essa série, essa pequena série aí de vídeos que a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, mas basicamente ele disse que ele estava interessado no curso e queria tirar algumas dúvidas, tá? E já vou fazer o ponto bem claro, já. Eu sou provavelmente o pior vendedor de curso que tem, porque sempre quando me perguntam se eu deveria comprar o curso por X motivo, eu 99,9999% das vezes, eu só não vou falar 100 porque pode parecer alguém falando, uma vez você me falou, não lembro, mas eu vou dizer 999% das vezes, eu digo para a pessoa não compre, tá? Porque não é o motivo, né? Não é o propósito desse curso. Esse curso é para você aprender de forma muito mais abrangente programação, construir o conhecimento até chegar no momento onde você está confortável para programar o que você precisa, né? Não é necessariamente sobre um modelo específico, sobre nenhuma aplicação específica, né? Pode, às vezes, até ser que tenha. Então, muitas das pessoas perguntam, eu queria aprender um modelo específico. Tem no seu curso? Vamos dizer, fecha fora, que tem no curso a propósito. Ainda assim eu falo, não compre. Não compre porque não é o propósito. É a coincidência que esse modelo está lá. Tá? É porque, claro, a gente precisa de algo tangível para poder estudar dentro desse contexto de mercado financeiro. Não dá para simplesmente dar teoria lá sem mostrar algo na prática. Mas não é o propósito. Então, se você quer, até mesmo automação, quer aprender automação, tem no seu curso?
Tem, mas não recomendo, porque não é o propósito, tá? Então, se você quer algo muito específico, por que não o serviço de um desenvolvedor profissional, né? Que vai remover essa frustração da espera, do custo, né? E o custo, às vezes, nem é tanto só financeiro, mas o custo de dedicação que você tem que ter para aprender a programar, de tempo que você tem que dispor para aprender a programar. Às vezes, você não está interessado, às vezes não gosta, não tem nada de errado com isso, né? Um exemplo simples, assim, se você imagina, eu quero comer uma bela refeição de um prato muito específico. Você precisa ir lá aprender a cozinhar, aprender a fazer aquele prato. Não, você pode ir num restaurante, pode, né, pedir pelo telefone. Alguém que já tem experiência vai lá e faz para você, né? Então, acho que na programação pode funcionar da mesma forma, tá? Agora, se você quer essa coisa mais pro longo prazo e abrangente, aí o curso pode ser uma opção. Também não é a única, né? Você pode aprender de outras formas, aprender a programar de outras formas também, tá? Mas eu sempre gosto de fazer esse ponto, né? Pra não parecer que eu tô aqui tentando vender curso e algo do tipo, né? Claro, quem tiver interessado, eu recomendo. Eu acredito que eu coloquei muita qualidade e experiência nesse material, né? Mas eu prefiro que poucas pessoas que realmente estão interessadas e que vão tirar proveito compre, do que um monte de gente que no final vai se frustrar, vai falar, puta, não era pra mim, porcaria, perdi tempo. Então ninguém ganha com isso, né? Bom, e ele fala que já opera há alguns anos, já leu vários livros, né, estudou tudo que possa imaginar, fez curso dos principais gurus do mercado, tá, e diz que confessa que precisa melhorar muito o emocional. E por isso ainda não obtive a tão sonhada consistência, né. Ele diz que faz boas operações, mas quando perco, aí a coisa complica. Ele não entra em detalhes, mas eu imagino, quando você perde, você, provavelmente também, né, você tenta recuperar imediatamente, né, e aí isso normalmente tende a perdas até maiores, né? Então ele fala que a partir daí ele começou a pensar sobre backtest, automação de operação no Profit, né? Porque ele diz que entende que a máquina não tem emoções e por isso ela faz exatamente o que foi programada para fazer e ponto. É um ponto, é verdade, mas eu quero fazer um asterisco, vou até deixar aqui, ó, porque a gente tem que falar sobre isso aqui, tá? Porque eu acho que tem um parênteses para fazer nessa afirmação. E ele termina dizendo que, aliás, fazendo perguntas, né? Basicamente 3 perguntas, ele faz assim: depois de tanta experiência que você conseguiu criar robôs, você conseguiu criar robôs para o mercado financeiro? Se sim, qual estratégia setup apresentou o melhor resultado estatístico? E por último ele pergunta: dá para realmente ganhar dinheiro utilizando automação? Que é o grande foco, acho que, dessa série aqui, né? Que é a pergunta que eu quero tentar responder. Mas eu já quero fazer alguns comentários sobre essas perguntas que eu acho que cabem neste momento, né? Primeiro, quando ele diz, né, você, depois de tanta experiência, né, conseguiu criar seus robôs, e aí eu acho que entra o grande propósito dessa série, né, mostrar que, né, com a experiência que eu adquiri, como que eu vou fazer, como que eu estou fazendo, né. Por que eu não posso responder ainda se dá para realmente ganhar dinheiro fazendo automação? Porque se você parar para pensar, a ferramenta acho que entrou oficialmente, né, foi publicada, vamos dizer assim, né, oficialmente em novembro, né. Vamos dizer que um grupo de pessoas, né, e eu sei que foram expostas à ferramenta antes, né, puderam fazer testes, né, verificar, dar feedback para a Nelogic, vamos dizer junho, tá, chutando bem alto. Mesmo que fosse junho, de junho até dezembro, que foi quando eu recebi esse e-mail, 6 meses, basicamente, não é tempo suficiente para você determinar se essa ferramenta, né, realmente vai te dar resultado. Segundo, e eu acho que aí entra muito também na questão que eu coloquei aqui, emocional, né, mas que extrapola a parte de automação, né, e aí tem vários pontos para serem feitos que eu acho que se conectam, né. Eu acho que responde um pouco a afirmação que ele fez, que eu falei que queria fazer um parênteses, né, de que a máquina não tem sentimentos, ela faz o que você mandar ela fazer e acabou. O que é verdade, porém, se você não tem esse controle emocional, né, e algo que eu vejo muito ocorrer, por exemplo,
a gente quer fazer, e eu não estou falando especificamente dessa pessoa, tá? Eu não sei os detalhes, né? Estou falando de forma geral e até mesmo pessoal, porque eu acho que todo mundo já passou de alguma forma por essas fases, né? Nessa busca pela consistência, né? É que cada um experienciou isso de forma diferente, por períodos diferentes, talvez, né? E lidou com isso de formas diferentes, né? E eu vejo muita gente que fica presa nesses erros, principalmente nessa parte emocional, né? E muitas vezes não consegue chegar no fim do túnel, né, para sair dessa fase, porque muitas vezes quebra a conta, muitos mesmo antes de conseguir, né, vencer, vamos dizer, essas batalhas emocionais, né? Que é, por exemplo, fazer um backtest de 10 anos e aplicar o modelo em uma semana, né, e após uma grande perda, determinar que o modelo não funciona. E aí culpa a ferramenta de backtest, culpa os bugs, culpa as limitações. Claro que tem limitações, claro que tem problemas, claro que tem que dá para melhorar, mas é incoerente você querer reproduzir um resultado de backtest que você aplicou em 10 anos em uma semana, né? E esperar exatamente o mesmo resultado, né? E aí que entra um pouco a questão emocional, porque muitas vezes não é nem o modelo em si que está com o problema, muitas vezes é outros componentes, como por exemplo o gerenciamento de risco. Eu vejo gente operando, né, arriscando 3 para ganhar 1, né, que não é um modelo que eu particularmente gosto, né, e usaria, mas pode argumentar que estatisticamente funciona. Só que você, nós temos apetite para esse risco? Algumas pessoas têm. Tem gente que tem apetite para operar sem stop. Eu admiro muito, eu não tenho esse apetite a risco que essas pessoas têm. Operam literalmente sem stop e vão até o final, independente do que aconteça. É um controle emocional que essa pessoa desenvolveu dentro daquele modelo, da forma de operar, né? Funciona para todo mundo? Acho que não. Então você tem que descobrir primeiro qual é o seu apetite a risco, né? E aplicar um gerenciamento de risco que se adeque a esse apetite a risco, porque qualquer um pode chegar e te apresentar um gerenciamento de risco. Eu posso te apresentar aqui um modelo, novamente, né, te provar que um modelo específico funciona, onde você tem um stop de 5 para 1, onde você arrisca perder 5 para ganhar 1, só que você acerta muito mais, você acerta 99% das vezes. Eu posso vir te falar isso, mas você tem apetite para esse risco, porque aí o problema vai ser você, naquela operação que está perdendo e você está perdendo 5, você vai lá e começa a manipular. Começa a manipular stop, começa a manipular a forma de operar. Aí quando você está ganhando, né, você vai lá e aceita um ganho muito menor simplesmente para ter algo, né, e não aceita a operação ir até o final. Todas essas manipulações que a gente acaba fazendo no modelo, né, às vezes ocorrem porque o nosso gerenciamento de risco não está adequado com o nosso apetite por risco, né? Então a gente tem que descobrir qual que é. Pô, olha, eu aceito uma perda X sem suar a camisa. E principalmente uma perda X que não vai impactar no meu modelo como um todo, né? Eu não vou quebrar a minha conta, né, após aquela operação, caso ela dê errado, né? Então tudo isso vem muito mais de uma questão muito mais abrangente que mistura o seu modelo operacional com o seu gerenciamento de risco, com o seu gerenciamento emocional, né, do que especificamente automatizar. Por quê? Porque o que pode acontecer é, se você não consegue dominar esse controle emocional, se você botar o seu robô para rodar, sentar na frente do computador e ficar assistindo, você vai provavelmente cometer os mesmos erros. Você vai parar o robô, tirar o stop, mexer o stop, roda o robô de novo, aí altera o risco, altera o ganho, você vê que está ganhando, é pouquinho, mas você quer ganhar alguma coisa, você vai lá e para a operação. Então, a probabilidade de você cometer os mesmos erros é muito grande. Então, nesse caso, a automação não vai te ajudar. A não ser que você deixe rodando e vai trabalhar, né? Só que aí entra outro problema. Aí você chega no final do dia, o robô perdeu, você para e vai para outro modelo, né? Novamente a gente volta para o mesmo problema. Então, até o momento que você consiga controlar esse gerenciamento emocional, que eu vou chamar, o robô talvez não resolva, né? Então você primeiro tem que resolver esse problema emocional, que eu acho que muito vem novamente de como você administra o seu gerenciamento de risco, né, com o seu apetite a risco.
Porque é muito mais fácil você ter um controle emocional quando você está tendo perdas que você aceita, que estão dentro do seu modelo, que não vão te fazer quebrar a conta, né? É muito mais difícil você ter controle emocional quando você tem um modelo que te faz perder 5 para 1 e quando você está perdendo 5, amanhã você tem que operar de novo, né? Porque se você tiver outra perda, você vai provavelmente quebrar sua conta, né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, beleza? Legal, então vamos apresentar rapidamente o modelo, tá? Que a gente vai utilizar. Eu já tenho um vídeo sobre ele, inclusive, acho que, se não me engano, é o backtest do Keltner no dólar, tá? É um modelo do Stormer, que eu já vi ele apresentando em alguns vídeos de formas diferentes até, e com configurações diferentes, então não é necessariamente uma reprodução, talvez possa chamar de uma releitura, tá? Mas eu acho importante dar crédito, né? Porque foi através dele que eu conheci. Tá? Eu vou explicar rapidamente o modelo, mas eu vou definir alguns parâmetros que é importante a gente já entender, né, de como vai funcionar de forma geral esse meu modelo operacional, né? Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou, como eu falei, a partir do primeiro dia útil, né, de fevereiro, colocar ele para rodar. Na medida do possível eu vou tentar colocar todos os dias, né? Eventualmente posso perder um dia, esquecer ou perder o horário, enfim, mas eu vou tentar, né, obrigatoriamente sempre no primeiro dia, todo dia, né, colocar ele para rodar. Não vou mais alterar os parâmetros, tá? Então os parâmetros agora vão ficar fixos até o final desse primeiro mês operacional, tá? Justamente para a gente ter essa consistência e poder fazer uma análise do resultado e fazer alterações. Claro, eu falei, um mês é muito pouco, mas também não dá para a gente ficar um ano inteiro aqui analisando o robô juntos. Então, a ideia, como eu falei, não é necessariamente o modelo em si, operacional, os resultados, mas sim juntos passar por esse processo, né, esse processo como um todo, né, de analisar, tentar melhorar o nosso código e assim por diante, tá? E eu vou usar como mínimo 1 para 1 nesse momento, tá? Então eu vou configurar gerenciamento de risco, eu posso mostrar depois nos próximos vídeos como eu vou fazer isso na parte mais da ferramenta de automação, tá? Como que eu vou configurar meu gerenciamento de risco. Mas esse é para mim o mínimo desejável, tá? No mínimo, né? 1 para 1, arrisco para ganhar 1 para perder 1, né? É o mínimo que o meu apetite a risco aceita, né? Que foi o que a gente conversou. Claro, a partir daí a gente vai poder melhorar 2 para 1, ganhar 2 para perder 1, ganhar 3 para perder 1, mas nunca o contrário, né? Perder 2 para ganhar 1 já sai do meu apetite a risco, tá? Então, claro, fica aberto para você fazer o que você achar melhor, mas, né, são esses os parâmetros básicos que eu vou determinar para o nosso modelo operacional vamos dizer assim, inicialmente, né? O modelo em si, o que é? Tá? A gente tem Keltner, então eu tenho duas variáveis onde eu armazeno os valores do Keltner Channel superior e inferior, né? Então aqui a gente tem superior e inferior, e vão ser, né, e é configurado com desvio, período e tipo que a gente viu aqui nos parâmetros, tá? Novamente vão ficar fixos, né? 0,3813 tipo 1, que seria uma média exponencial. E a partir daí a gente vai ter um sinal de compra e um sinal de venda. O sinal de compra é simplesmente o fechamento acima da Keltner superior e o sinal de venda, o fechamento abaixo da Keltner inferior. Então, como que isso funciona? Então, vamos dar uma limpada aqui, ó. Vamos colocar o nosso código um pouco mais para baixo, porque, havendo o sinal de compra, eu vou pegar simplesmente esse candle como um exemplo, tá? Então, ele fechou acima da Keltner superior, é um sinal de compra. O que a gente vai fazer? Havendo esse sinal de compra, a gente vai determinar um alvo, que é na máxima, um tique abaixo da máxima. Então, alvo está aqui em cima, né? Máxima está aqui da nossa barra, né? Mean Price Increment, né? Retorna um incremento mínimo desse ativo, então, portanto, um tique abaixo. E a gente vai fazer uma compra limite aqui na mínima, com um incremento acima, né, dessa mínima, que seria, então, aqui. Né? A gente tem a mínima, um tique acima, aqui a gente vai fazer o nosso buy, vamos fazer a nossa abertura de posição, ou tentar fazer a nossa abertura de posição, né? Que a ideia é que o preço volte aqui, pegue a nossa ordem e volte para o nosso alvo, tá? Esse é basicamente o sistema. Feito isso, abrindo a nossa posição, a gente vai ter três formas principais de fechar. Uma vai ser pelo alvo, que a gente discutiu aqui, né? 2, pelo stop,
um stop fixo que a gente vai determinar inicialmente como 7 pontos para baixo. Então a gente põe aqui 7 pontos para baixo, vai ser o nosso stop fixo. O terceiro seria uma condição de tempo. Passando-se 2 períodos, então, por exemplo, a partir deste período, se eu estiver positivo, ou seja, meu preço estiver em qualquer momento acima do meu posição de abertura de posição, onde eu comprei, fecha a posição. Por quê? Porque dentro dessa interpretação eu vejo que, e a gente vai estar outro parâmetro importante a ser determinado, a gente vai operar 10 minutos do dólar, né? Passando-se 2 períodos, né? Ou seja, o primeiro inicial mais 2 períodos, 30 minutos, eu determino que, olha, se o preço não foi nem para lá nem para cá, é porque provavelmente ele está meio estagnado, eu não quero ficar preso nessa operação. Então, bastando eu estar ganhando, fecha essa posição. Tá? Novamente, 2 barras, um valor inicial, que a gente pode depois, no futuro, achar melhor configurar para mais, menos e assim por diante, beleza? A última condição, que é geral, global, vamos dizer assim, seja tanto para compra como para venda, é essa última condição, que seria a quarta condição, que é no tempo. Né? Mas aí, independe do que estiver acontecendo, após 1 hora, basicamente, né? Ou seja, após 6 períodos de 10 minutos, se nada aconteceu, fecha essa posição. Mesmo que eu esteja perdendo, né? Mas eu ainda não fui estopado, mas eu estou preso por muito tempo nessa operação, então eu prefiro encerrar e começar a buscar outra. Né? Então isso vai servir tanto para venda quanto para compra, beleza? E a venda é basicamente o inverso, a mesma coisa, porém inverso. Então, se a gente olhar muito rapidamente aqui uma condição onde seria de venda, né, aqui ó, fechamento seria abaixo da Keltner inferior, a gente põe uma venda agora aqui em cima, né, com um alvo aqui embaixo, esperando, né, que o preço faça o quê? Venha pegar a nossa ordem de venda, bata aqui e caia para o nosso alvo. Novamente, a gente configura um stop padrão 7 pontos para cima, né? A nossa mesma configuração de 2 períodos após a abertura da nossa posição. Se a gente estiver em qualquer ambiente positivo, fecha, né? Ou após 6 períodos, se não aconteceu nenhum nem outro, não foi nem para cima nem para baixo, fecha também, beleza? Então, esse é o modelo. Você vai perceber que, né, quando a gente falou 1 para 1, tá? Note que o stop, né, é fixo em 7 pontos, o que não é necessariamente quanto eu estou arriscando no meu alvo, né? Até mesmo porque não são alvos fixos, né? Então você vai perceber que eu posso ganhar muito menos, né? Utilizando essas configurações de stop no período, né? Eu não estou necessariamente indo para o meu alvo, que seria completo, para fazer o 1 para 1 dos 7 pontos do meu stop, tá? Mas o que eu vou fazer é determinar o gerenciamento de risco 1 para 1 na quantidade que eu posso arriscar para o dia, né, tanto de ganho como de perda. Então o meu alvo, né, o meu gerenciamento de risco pro dia vai ser 1 para 1. Né? Então eu vou arriscar 200 na perda, ou seja, eu paro de operar se eu perder 200, por exemplo, né, e paro de operar se eu ganhar 200. Então, como eu não posso fazer essa determinação de 1 para 1 no modelo em si, porque eu não quero, né, eu quero que ele seja flexível nesse sentido, né, eu vou fazer isso no gerenciamento de risco do dia. Então, o gerenciamento de risco do dia vai ser 1 para 1, né? Como eu falei, né? Eu vou arriscar perder a mesma quantidade que eu estou objetivando pro dia, beleza? Porque se encaixa com o meu apetite a risco, beleza? Então, esse é o modelo, tá? A gente viu muito rapidamente o código aqui, né? Novamente, o código já está liberado. O que eu vou fazer agora então, nos próximos vídeos, a gente pode falar um pouquinho mais a fundo sobre o código e começar a observar resultados conforme eles forem ocorrendo. Eu ainda não sei se eu vou fazer semanalmente, tá? Eu vou ver como é que vai ficar melhor, mas a gente vai aí periodicamente, né, dar uma analisada nos resultados, nas operações aí e no código, e já começar a fazer anotações do que a gente pode mudar no futuro, beleza? Então é isso aí, espero que vocês achem interessante. A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.